Olá pessoal, essa disciplina que iniciamos com este vídeo é sobre teoria e técnicas de apoio à decisão. Decisão faz parte do nosso dia a dia, seja na vida pessoal ou profissional. E quando decidimos, fazemos escolhas, né? Escolhas sobre qual que é a melhor solução, qual que é a melhor alternativa a adotar, né? Uma ou mais escolhas. E essas escolhas são feitas, em geral, com base em critérios de decisão, um ou mais critérios de decisão. Por exemplo, na compra de um carro, né, na mesma faixa de preço, nós temos várias alternativas, né? Então, como decidir? Como decidimos, né? Em geral, nós vamos pensar em alguns critérios que vão nos ajudar a decidir. Então, por exemplo, a gente pode pensar no tipo de carroceria, né? Se eu prefiro um carro sedã, ou hatch, ou SUV, ou uma picape, né? Eu posso decidir também com base na reputação da marca. Bom, eu prefiro um Volkswagen, ou GM, ou Fiat, e assim por diante. Ainda, um outro critério que pode me ajudar é na rede de assistência técnica que eu tenho na minha cidade, na minha região, né? Enfim, são critérios, esses e outros critérios, que assim, intuitivamente a gente usa nesse processo de escolha, né? Para decidir, por exemplo, sobre a compra de um carro, né? O mesmo se aplica à compra de outros bens, né? Podemos pensar num celular, né? E tem outras situações ainda corriqueiras, por exemplo, na escolha de uma república para morar, né? Vocês estudantes que passam por essa situação. Bom, temos algumas alternativas de república, mas como escolher, né? Então, quais são esses possíveis critérios de decisão? Bom, essa resposta eu deixo para vocês responderem aí num outro momento, né? Muito bem. E na engenharia de produção, qual que é a importância, né, da decisão na engenharia de produção? Né? Claro, tomar a decisão, ela está fortemente presente nessa realidade organizacional, né? Então, podemos pensar em vários exemplos, né? Por exemplo, como escolher entre fornecedores, muitas vezes dezenas de potenciais fornecedores, ou como priorizar projetos de melhoria, projetos de expansão, né, entre vários importantes projetos, né, ou qual plano de ação deve ser executado primeiro, né? Então, são várias as situações em que a gente precisa decidir. E a situação ela pode ficar ainda mais complexa quando temos, por exemplo, vários gerentes, né, ou vários atores, né, com diferentes cargos, né, com opiniões muitas vezes divergentes sobre a avaliação das alternativas, né? Mais complexo ainda quando esses decisores eles têm níveis hierárquicos diferentes, né? Então é fácil supor que um nível hierárquico mais alto, né, um gerente geral, a opinião dele, claro, vai ter mais importância do que a minha. Por exemplo, se eu fosse um supervisor, né? Também, os critérios em si, eles podem ter uma importância variável, né? Então, tudo isso traz essa complexidade para o processo de decisão, né? Bom, e, portanto, a gente viu que a tomada de decisão, né, ou seja, esse processo de decidir, ele pode ser, claro, não estruturado, não é? Mas, especialmente nessas situações profissionais, não é? Em gestão e situações complexas, é melhor que a gente estruture esse processo, não? Então, um processo estruturado, conduzido por um decisor ou mais decisores, né, para se concluir sobre, né, qual é a melhor escolha entre várias alternativas,
Ou qual que é a melhor ordem de importância, de prioridade entre essas alternativas, ou ainda como a gente pode agrupar, classificar essas nossas opções, essas nossas alternativas, né? Portanto, olha, um exemplo, na aquisição, como já falamos, bom, se for nesse plano pessoal, adquirir um celular, um note, um bem, né? Num plano profissional, organizacional, já comentamos, seleção de fornecedores, né? Outros exemplos em planejamento, de novo, num plano individual, uma seleção de emprego, curso, faculdade, república, né? Ou, de novo, no plano organizacional, seleção de um portfólio de produtos, ou regiões geográficas de atuação, ou projetos de melhoria. Então, são todas situações que requerem, não é, uma decisão, e a decisão requer escolhas, né? Nos leva a escolhas, a priorizações. E são para essas situações que as técnicas que veremos aqui se aplicam, não é? Então, portanto, né, mostrando isso de uma forma ilustrada, temos lá uma questão, uma decisão, temos os decisores, vamos identificar as alternativas que temos critérios, ou devemos identificar, escolher critérios de decisão para chegar num resultado. E as técnicas aqui vão nos ajudar a chegar nesse resultado, não é, seguindo uma abordagem científica, não é? Então essa é a tônica dessas técnicas de apoio à decisão, né? Um processo de decisão baseado numa abordagem científica, né? Então, portanto, com regras claras e explícitas, matemáticas. Então, falando um pouquinho sobre essa teoria da decisão, né, nada mais é do que esse conjunto de técnicas, né, procedimentos e métodos de análise que procuram assegurar a coerência, eficácia, eficiência das decisões tomadas em função, claro, das informações disponíveis, nem sempre temos todas as informações, e antevendo cenários possíveis, né, alternativas possíveis, né? Então essa é uma definição que consta desse livro do Gomes e Gomes, que consta da lista de referências bibliográficas desta nossa disciplina. E o processo de decisão, ele, claro, é afetado por vários fatores, né? Várias questões, né? Bom, primeiro, sobre o problema de decisão, né? Qual que é o tipo de problema, qual que é o grau de detalhamento do problema de decisão que temos, não é? Então, vimos várias situações, seja na aquisição de um bem, seja na seleção de uma empresa que pode nos fornecer esse bem, seja na escolha de um projeto, seja na escolha de ampliação da nossa atuação. São vários tipos de problemas com diversos graus de detalhamento, não é? Bom, um outro ponto importante é a fonte de dados, não é? Qual que é a natureza dos dados? Qual que é essa disponibilidade de dados? Temos dados, não é, completos ou faltantes, não é? Esses dados têm uma natureza mais quantitativa, qualitativa. Um outro ponto extremamente importante é sobre o decisor ou conjunto de decisores, não é? Ou seja, sabemos, não é, que existem fatores que a gente chama de cognitivos, né? Ou seja, a nossa capacidade de processamento de informação é limitada, o nosso conhecimento é limitado, não é? Portanto, claro, não é? Isso vai afetar a decisão que a gente vem a tomar. Outro aspecto muito importante se refere a esse contexto social, essa organização social, né? Crenças, não é? Valores, o poder, não é, em jogo, conflito entre decisores, então, uma série de outros fatores que podem complicar esse processo de decisão, não é? Então, isso a gente vê
muito claramente, muitas vezes nesse ambiente organizacional, mas fortemente num cenário político, não é? Onde existem diferentes forças conflitantes, poderes conflitantes, não é? E torna então o processo de decisão muito mais complexo, não é? Mas certamente no ambiente organizacional, esses aspectos, não é? Crenças, valores, poder, conflito, interferem muito nesse processo de decisão, não é? E claro que tudo isso, não é, afeta o resultado a despeito das técnicas que a gente possa utilizar. Bom, e quando a gente fala sobre um processo de decisão estruturado, a gente está falando basicamente de um passo a passo, de etapas, né? E o uso, muitas vezes, de técnicas quantitativas, qualitativas, não é? Então a gente pode pensar que o processo ele começa pela análise do problema, né? Então o detalhamento desse problema, para o desenvolvimento de alternativas, de soluções para esse problema, né? A partir daí, para a comparação dessas alternativas, né? Ou seja, que caminhos seguimos, não é? E por último, a escolha ou priorização ou classificação dessas alternativas. E claro que esse processo ele vai ser fortemente afetado, não é, por esse contexto, como a gente já comentou. E para conduzir esse processo, em alguns momentos a gente usa técnicas, não é? Então, já vimos em outras disciplinas, né? Então a gente desenvolveu bastante o PDCA ou o MASP, né? Ou seja, para identificação do problema, das causas do problema, não é? O uso de brainstorming, não é? O uso de técnicas de priorização, otimização, planejamento e análise de experimentos, por exemplo, para comparação entre soluções alternativas, não é? E uma das técnicas, ou melhor dizendo, um conjunto de técnicas que podem nos ajudar a comparar alternativas para nos levar a uma escolha, priorização ou classificação, são essas técnicas, né, chamadas de MCDM, né, ou seja, Multi-Criteria Decision Making Techniques, né? Técnicas de decisão multicritério, né? São técnicas usadas, como eu disse, para escolha, priorização, classificação de alternativas a partir da avaliação dessas alternativas por um ou mais decisores, considerando um conjunto de critérios, né? Muito bem, então, né, temos ali um objetivo, né, um problema a ser abordado, temos um conjunto de alternativas que vão ser avaliadas considerando um conjunto de critérios, certo? Então, técnicas multicritérios sempre vai partir desse quadro, né? E como a gente disse, critérios são atributos, né? São parâmetros que nos ajudam ou que a gente escolhe para avaliar as nossas alternativas para a gente caminhar nessa direção da escolha, sempre considerando o nosso objetivo, não é? Então, por exemplo, para comprar um celular, né, se a gente considerar aí uma faixa de preço, né, sem incluir preço como um critério, mas vamos definir uma faixa de preço até R$2.000, entre R$1.500 e R$2.000, eu quero avaliar a câmera, né, a qualidade da câmera, a capacidade de armazenamento, durabilidade da bateria, né, aspecto como design, condições de pagamento, né, no ato da compra,
reputação da marca. Bom, esse é um conjunto de critérios que a gente pode usar. Podem existir outros, ou um conjunto menor, né? Mas são critérios, são parâmetros que a gente usa para fazer escolhas, não é? Um outro ponto importante que dissemos, se trata do peso dos critérios, ou seja, os critérios podem ter um peso diferenciado. Então, para mim, a qualidade, né, recursos da câmera do meu celular é mais importante do que a durabilidade da bateria, né, ou da capacidade de armazenamento. Né? Então, eu posso dar um peso diferenciado a esses critérios. São todos importantes, mas alguns mais importantes do que outros, né? Portanto, essa preferência do decisor, né? E essa preferência é um julgamento subjetivo sobre essa importância relativa dos critérios, mas de qualquer maneira a gente vai expressar isso matematicamente, né? Então, é um peso, né? Uma porcentagem ou uma fração, né? De tal modo que a soma desses critérios vai ser igual a 1, né? Ou seja, cada critério vai ter um peso diferenciado, né? Mas a soma é igual a 1. E quando a gente caminha para a avaliação das alternativas, uma situação mais simples, não é? É de forma quantitativa, numérica. Não é? Então, por exemplo, eu vou avaliar meu fornecedor em 3 critérios, né? O custo daquilo que ele está me fornecendo, o prazo de entrega em dias daquilo que ele vai me fornecer e qual que é a garantia pós-venda, por exemplo, em meses daquilo que ele vai me fornecer, tá certo? Então, eu avalio meus fornecedores com base em critérios quantitativos, né? Tem uma escala, muito bem. Uma outra situação é quando eu tenho uma avaliação das alternativas feita a partir de julgamentos subjetivos, né? Ou seja, pela natureza mais qualitativa do critério, né? Então, por exemplo, eu posso usar, e nesse caso, melhor dizendo, eu uso uma escala numérica também, mas uma escala ordinal. Não é? Então, como exemplo, pense na avaliação do atendimento telefônico de um call center. Não é? Então, vamos escolher 3 critérios e esses critérios a gente vai avaliar usando uma escala, não é? Entre péssimo e excelente. E os critérios quais são? Por exemplo, tempo de espera na linha, efetividade na resolução do problema, prestatividade do atendente. Não é? Então, com isso eu faço uma avaliação de parâmetros, né, com base em critérios que são subjetivos, né, ou seja, não é uma grandeza, né, com uma medida quantitativa, né, mas é uma avaliação mais subjetiva, né, mas eu posso perfeitamente usar uma escala ordinal. Né? Ainda uma outra situação é quando eu tenho também, não é, critérios de avaliação, podem ser quantitativa, pode ser qualitativa, não é? E eu uso uma escala comparativa, o que eu faço é uma avaliação par a par. Né? Eu comparo a alternativa 1 com a alternativa 2 e a alternativa 3, eu comparo a alternativa 2 com a alternativa 3, né? E assim por diante, depende do número de alternativas que a gente tiver. Né? De novo, né? Então vamos pensar num outro exemplo, na gestão de projetos. Então vamos pensar numa ordem de prioridade de projetos, né, para implementação de projetos, com base em alguns critérios, por exemplo, valor do projeto, risco do projeto, prazo do projeto, complexidade do projeto, nível de dependência de terceiros. Vejam que aqui a gente tem critérios que são quantitativos, não é? Então eles se expressam por números, e outros critérios que são de julgamento mais subjetivo, né, como complexidade, nível de dependência de terceiros.
né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai fazer uma comparação par a par. E vocês vão ver que a gente pode usar uma escala de comparação par a par, ou essa comparação ser binária, não é? Melhor ou não. E usando esses processos de avaliação, de alternativas e de pesos e critérios, a gente pode usar várias técnicas, né? Então, uma primeira delas que a gente vai ver é o AHP, Analytic Hierarchical Process. Uma outra é o TOPSIS, né? Essa Technique for Order of Preference by Similarity of to the Ideal Solution. O PROMETHEE, Preference Rank Organization Method for Enrichment of Evaluations, né? Então são umas siglas meio complicadas, mas se refere ao nome completo da técnica, DMATEL, Decision Making Trial and Evaluation Lab, TODIN, Tomada de Decisão Iterativa Multicritério e várias outras técnicas, né? Então veremos algumas dessas técnicas na nossa disciplina. Além dessas técnicas de multicritério, né, MCDM, a gente pode usar essas técnicas, combinando essas técnicas com computação de palavras, né? Justamente nessas situações em que a gente tem parâmetros, né? Critérios de julgamento subjetivo, né? Então, a escala numérica ordinal, ela pode ser substituída, né, usando, por exemplo, conjuntos difusos, né, fuzzy sets, né? E esses conjuntos difusos, fuzzy sets ou números fuzzy, eles são uma melhor representação matemática, né, para expressar essa imprecisão, né, devido à incerteza, né, de avaliações subjetivas, né, ou mesmo incerteza decorrente da falta de dados, né? E essa figurinha aqui, ela é só para ilustrar um pouco a essa representação matemática desses conjuntos fuzzy associados a diferentes termos linguísticos, como está aí expresso muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. A gente vai ver na disciplina, em mais detalhes, o que são esses triângulozinhos aí que aparecem nessa figura, né, e como a gente trata eles matematicamente. E na combinação, né, de MCDM com computação de palavras, né, são várias as técnicas que a gente pode usar, né, ou combinar. Então, clássico, Fuzzy HP, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy DMATEL, inferência fuzzy, não é? Que aí não é propriamente uma técnica multicritério, mas ela pode usar para apoiar a decisão multicritério, né? O fuzzy electree, a combinação do fuzzy com a técnica electree, e várias outras técnicas, não é? E como essas técnicas multicritério de apoio à decisão, que nós vamos estudar nessa disciplina, podem ser usadas para gestão de melhoria de desempenho, né? Que é esse contexto em que nós vamos aplicar essas técnicas, né? Então, por exemplo, podemos pensar numa situação em que a gente conseguiu identificar vários problemas e a gente precisa priorizar os problemas, né? Quais são os problemas mais importantes, mais prioritários? Muito bem. Podemos escolher alguns critérios, por exemplo, severidade, né? Qual que é a severidade das consequências desse problema, qual que é a frequência de ocorrência, qual que é a tendência desse problema, piorar rapidamente, estabilizar, né? Enfim, outros critérios que também podem ser usados. Outra situação, priorização de projetos, de ações de melhorias, né? Uma vez identificado problemas, possíveis ações de melhoria, quais implementar ou quais implementar primeiramente. De novo, podemos decidir com base em critérios.
Que critérios? Podemos escolher, por exemplo, qual que é o benefício antevisto dessa ação de melhoria, qual que é o custo monetário, qual que é o custo em termos de esforço de operacionalização, qual que é a expectativa de stakeholders sobre essas ações e outros critérios que podem também ser usados. Ainda uma outra situação, a avaliação de desempenho, né? Uma vez implementada essas ações, não é? Como avaliamos o desempenho ou como construímos cenários em que a gente possa estabelecer relações de causa e efeito a partir de um modelo matemático, não é? De relações de causa e efeito, não é? Entre indicadores de resultado e de tendência. E sobre isso, vale a pena citar um estudo feito pelo Lucas Zanon, ainda quando ele era aluno de mestrado, em que ele construiu um modelo matemático baseado em inferência fuzzy, relacionando, não é, esse valor percebido pelo cliente com alguns critérios, medidas de desempenho das operações de produção. Não é? E aí ele desdobrou em agilidade, confiabilidade, não é? E responsividade. E desdobrou esses indicadores em outros critérios, outros indicadores de desempenho do score. Então, esse é um exemplo do uso dessas técnicas também no apoio à decisão sobre possíveis ações futuras, né? Ou seja, a partir dessa análise de simulação de cenário. Em gestão de desempenho, né? Então, o processo estruturado, clássico de gestão de desempenho é a gente avaliar a situação atual, né? E avaliar a partir de uma análise qualitativa, de uma análise quantitativa e, como eu disse, né, então priorizar problemas, desenvolver soluções e escolher, não é? Quais são essas escolhas, quais são as melhores soluções? Claro, caso a gente tenha mais de uma ação, de uma solução a implementar e avaliar esse resultado, não é? Ou seja, essa situação futura. E em todo esse processo, como a gente viu, existem vários momentos em que a gente pode usar essas técnicas de apoio à decisão, não é? Seja nessa avaliação da situação atual, seja na escolha de ações para implementação, não é? De uma situação futura, a avaliação da situação futura e assim por diante. Então, ou seja, são vários momentos em que decidimos nesse processo de gestão de desempenho e, portanto, são vários momentos em que essas técnicas de apoio à decisão podem ser usadas. Uma técnica de apoio à decisão bastante popular é o AHP, Analytic Hierarchical Process. AHP é o que veremos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!